Bem, meus queridos, eu queria convidar vocês que abrissem as suas Bíblias em Mateus 5. Nós vamos ler do versículo 14 e o 15. Mas antes eu queria trazer uma questão. No domingo, nós tivemos aí uma aula sobre a nossa missão, falando sobre a missão que nós temos como igreja. E durante a semana, eu fui mastigando essa mensagem e pedindo a Deus para que me desse algo para dividir com vocês hoje. E eu queria, primeiramente, falar para você já faz parte dessa missão. Essa certeza, ela já tem que estar muito concretizada no nosso coração. Nós já fazemos parte dessa missão. Por que trazer essa certeza? Por que trazer essa afirmação? Sabe, às vezes quando nós ouvimos uma palavra, como nós ouvimos no domingo, sobre a certeza dessa missão grandiosa que Cristo deixou para a igreja, às vezes a gente se posiciona de algumas formas sem entender que isso realmente já faz parte de nós. Às vezes a gente olha para essa missão da igreja e acha legal, acha que a gente faz parte, mas só como observador. A gente vê a igreja fazendo, a gente vê a igreja trabalhando, a gente vê os irmãos envolvidos, a gente vê as coisas acontecendo e a gente fala assim, eu faço parte. Às vezes a gente olha para essa missão e entende que essa missão é mais poética. Acha tão bonito, olha que coisa linda, olha que missão linda. Mas a gente precisa entender que não é poesia. E que a gente não pode terceirizar essa missão. Essa missão a gente não tem que olhar para o outro e achar que ela é do outro. Essa missão é nossa. Essa missão é minha, essa missão é sua. Então todos nós precisamos fazer parte disso. E aí eu te pergunto o seguinte, mas que missão? Ajudar os outros a encontrar a Cristo. A gente tem que ter a certeza, a gente tem que estar envolvido de forma muito clara nessa missão de ajudar os outros a encontrar a Cristo. E não pode achar que é o outro que vai fazer. Não pode achar que é só para viver como se fosse algo poético. Isso é sério. Isso é verdade. E a gente precisa entender que a gente já faz parte disso. Não dá mais para pensar que será que é? Não. Você já faz parte disso. E aí quando eu olho para esse versículo, esses dois versículos que diz o seguinte, Mateus 5, 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Você, meu querido, você já está inserido nessa missão, porque o Espírito Santo de Deus, ele já acendeu a sua candeia. Essa chama, ela já foi acesa em você, no momento que você encontrou com o Senhor Jesus. Agora, com essa chama acesa, nós temos a responsabilidade de iluminar para que os outros consigam encontrar o caminho. E iluminar, não com uma luz própria, porque a questão não sou eu, mas com a luz de Cristo, porque é sobre essa luz que nós estamos falando.
nós temos a missão de ganhar almas para Cristo, porque Cristo acendeu essa luz em nós com um propósito lindo de cumprir a pregação do Evangelho. Só que às vezes a gente acaba se colocando em situações que, em vez de colocar essa luz bem alta, a gente acaba se escondendo. Quando a gente deixa de entender a nossa responsabilidade dentro dessa missão, a gente então se esconde, a gente então coloca essa luz embaixo da mesa, e então a gente acaba não fazendo parte dessa missão. Quando a luz foi acesa dentro de você, Deus tinha e tem o propósito para que você reflita a Cristo e que outras pessoas também o encontrem. Isso já faz parte de nós. Quando a gente vai olhar e entender o que é a candeia, a função da candeia, ela é essa. Ela é uma pecinha onde você colocava óleo, e então você acendia, e você colocava ela no lugar mais alto da casa, para ela poder iluminar a maior área possível. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar para que essa luz, ela cresça e cresça e cresça, para que a gente ilumine mais e mais ao nosso redor, para que outras pessoas também encontrem aquilo que a gente encontrou. Como uma candeia, a gente precisa iluminar, a gente precisa trazer clareza, a gente precisa mostrar para as pessoas aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente realmente prega. Tudo para Deus tem um propósito lindo. E essa luzinha agora que está acesa aí dentro de você, tem também um propósito lindo. Fomos acesos no momento em que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Por quê? Porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e é Ele que, na verdade, vai trabalhar para que a gente reflita essa luz de Cristo. E não dá mais para voltar atrás, porque essa luzinha já foi acesa. Você já está refletindo a luz de Cristo. Nós não podemos nos esconder, porque o nosso chamado é realmente estar em evidência para que as pessoas conheçam a Cristo. Já não temos como não falar, como não se posicionar, como não ensinar. Isso não é mais opção para nós. Nós já estamos inseridos nessa missão. Nós somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo prega o Evangelho de Cristo, para que as pessoas sejam libertas. Essa missão já é clara, e a gente já faz parte dela. E a intensidade dessa luz, ela vai ser demonstrada através do fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós vamos transparecer o fruto do Espírito. E quem lembra qual é o fruto do Espírito? Gálatas 22 até o 23 vai falar sobre isso, né? E nós temos como o fruto do Espírito o amor, a alegria, a paz, a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o fruto do Espírito, ele vai transparecer naturalmente agora da nossa vida. Por quê? Porque nós somos de Cristo. Porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida.
Só que a gente precisa entender que isso é um processo chamado santificação, que nós estamos passando, que quanto mais a gente buscar se parecer com Cristo, maiores vão ser as evidências da presença de Cristo em nossa vida. Quanto mais a gente buscar a Cristo, quanto mais a gente viver Cristo, quanto mais a gente demonstrar o amor de Cristo, maior vai ser o reflexo dessa luz que está em nós. Para saber se a sua candeia está acesa, você precisa olhar para o fruto do Espírito e ver se isso faz parte da sua vida. Porque a palavra deixa claro que a evidência do Espírito Santo na nossa vida é o fruto do Espírito. Então, se você consegue olhar para você e entender que hoje você tem o fruto do Espírito, que você está passando por esse processo, mas você já tem o fruto do Espírito, meu irmão, a sua candeia já está acesa. Você já está inserido na missão. Você já está com essa responsabilidade sobre os seus ombros. A gente precisa, como foi dito, né? A gente precisa estar tão apaixonado por vidas e por almas como o Senhor Jesus. A gente precisa entender que essa missão é prioridade nas nossas vidas. E isso precisa ficar claro. Mas como fazer isso na prática? Como realmente, né, na prática, no dia a dia, fazer essa missão? E aí eu queria, junto com vocês, olhar para 4 pontos que eu entendo que é a forma prática de demonstrar essa missão. O primeiro ponto é apresentar as boas novas. Você tem apresentado as boas novas? Isso é prioridade na tua vida? Você realmente tem pregado o Evangelho? Você tem falado para as pessoas que existe esperança em Cristo? Vocês têm pregado que é só em Cristo? Olha o que a palavra diz em Mateus 16:15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem dá essa direção é o próprio Senhor Jesus. Se a gente já se encontrou com o Senhor Jesus, se a gente já entende que essa missão é nossa, que a nossa candeia está acesa e que a gente precisa refletir essa luz, a gente tem realmente espalhado essas boas novas? Você tem iluminado a vida das pessoas que estão ao seu redor com a pregação do Evangelho? Você prega o Evangelho aonde você está, a todo tempo, a todo instante, em toda oportunidade? Quantas vezes a gente deixa passar a oportunidade de apresentar as boas novas? A gente vive numa região que às vezes a gente até acha que todo mundo já sabe. Eu não vou falar não, todo mundo já sabe. Meus queridos, as pessoas estão precisando ouvir a boa nova. As pessoas estão precisando ouvir que existe solução. Porque é a palavra que liberta. Quando você olha para Romanos 10, 13 e 14, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nem ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Meu irmão, agora, a nossa missão é a todo tempo pregar a boa nova. A todo tempo, a luz de Cristo que está em nós precisa ser refletida a quem está ao nosso redor. E como a gente faz isso? Pregando o Evangelho. Para quem? Para todo mundo,
Quando? A todo tempo. A gente precisa entender que é através de nós, da igreja, que o evangelho vai ser anunciado. Então não dá para a gente achar que é uma missão legal, bacana, mas eu não preciso fazer, eu não preciso falar. Não. É você quem prega onde você está. Então viver essa missão na prática é apresentar a todo instante as boas novas de Deus. Quando a gente continua, a gente vai entender que essa missão na prática é cuidar da necessidade das pessoas. Como assim, pastor? É na prática mesmo, cuidar daquilo que as pessoas precisam. Quando a gente olha para Jesus, nós vamos ver ele a todo tempo preocupado com o que as pessoas precisam. Ele não deixa o casamento sem alegria, não é? Quando ele alimenta a multidão, quando ele cura os enfermos, quando ele expulsa demônios, quando ele ouve a cada um que o clama. Meus queridos, a nossa missão na prática é cuidar de vidas, é se importar com as vidas, é dar ouvido às pessoas, é entender o que a pessoa precisa e ajudá-la. Quantas vezes a gente não tem tido tempo nem para aqueles que estão do nosso lado, né? O que dirá para aqueles que a gente não conhece? Quantas pessoas esperam que você olhe para ela e fale assim, pode falar, eu estou aqui para te ouvir. Quantas pessoas esperam que você segure na mão dela e fale assim, estou com você, vamos lá, vou te ajudar. Sabe, a gente precisa entender que isso é papel nosso, porque nós já estamos inseridos nessa missão. E essa luz que a gente falou, ela se reflete assim. Porque é através das suas mãos que o Senhor vai cuidar das pessoas. É o seu ombro que o Senhor vai colocar para o outro chorar. Isso é prática, é dia a dia, é todo momento. E aí eu fiquei fazendo algumas perguntas para mim, né? Eu tenho ouvido as pessoas? Eu tenho ajudado a alimentar aqueles que têm fome? Eu tenho me importado com aqueles que estão tristes? Ou simplesmente eu espero que alguém faça? Não é poesia. Não dá para terceirizar essa missão. É tua. Quando Deus incomodar o teu coração, é para você fazer. Às vezes a gente fala que tem aquele irmão que fala assim, né? Pô, Deus me chamou, mas Ele mandou enviar você, né? Não. É você que tem que ajudar a cuidar das pessoas. É você que tem que ajudar a cuidar daqueles que têm fome. É você que tem que ir lá consolar aqueles que estão tristes. É você que tem que segurar na mão e falar assim, estou contigo, eu vou com você, eu estou aqui. É você. E quando eu falo você, meus irmãos, eu não estou querendo transferir isso para vocês, eu estou falando para mim também. Sabe, é muito duro a gente olhar para a palavra que está lá em Mateus 25, do 35 até o 45,
E aí a pergunta é o seguinte: será que o Senhor Jesus vai falar isso para mim? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quanto te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Eu vou parar aí, porque eu não quero ouvir o que está do 41 ao 45. Sabe, a gente precisa entender o tamanho da responsabilidade que a gente tem no cuidado do outro. Porque aqui, quando a gente olha para esse texto, o Senhor Jesus está dizendo que quando a gente faz para os dele, para os menores dos dele, a gente estaria fazendo para ele. E isso aqui, meu querido, é no dia que a gente encontrar com ele. Então a gente precisa entender que essa missão na prática é cuidar do outro, mas é cuidar de verdade. Cuidar como? Como se você estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus, falasse com você dessa forma, o seu coração se alegraria? Óbvio. É isso que a gente quer ouvir. É isso que a gente está buscando aqui, ou não é? A gente não está buscando alegrar o coração do Senhor? Nós não estamos aqui porque a gente entende que a gente tem uma missão? A gente não está aqui porque a gente entende que a gente já faz parte dessa missão? O Espírito Santo já não incomoda nosso coração, nos confirmando que a gente faz parte dessa missão? Então, na prática, cuide de vidas. Então a gente entende que nós precisamos pregar as boas novas a todos e a todo instante. Que nós precisamos cuidar da necessidade das pessoas, daquilo que elas realmente precisam. E quando a gente dá sequência, a gente vai ver que, beleza, nós pregamos, a pessoa aceitou, nós cuidamos da necessidade dela. Agora ela está aqui, e aí? E aí nós precisamos discipular as pessoas. E o que é discipular? É ajudar as pessoas a crescerem em graça e em conhecimento. Discipular as pessoas é ajudar as pessoas a aumentar a intensidade dessa chama, se parecendo cada dia mais com Cristo. Porque quanto mais você se parece com Cristo, mais você ilumina. Então, discipular é fazer isso, é ajudar as pessoas a crescer em graça e em conhecimento. E, gente, discipular não é simplesmente chegar para a pessoa e despejar um monte de versículo, um monte de estudo bíblico, e achar que é isso. Não, discipular não é isso. Discipular é vida na vida, é ensinar perto, é ensinar fazendo, é ensinar junto. Discipular na prática é falar assim, vem comigo, que eu vou fazer e você vai ver. Discipular, na verdade, é falar assim, eu estou aqui com você, pode fazer, mas eu estou aqui com você. Discipular, na verdade, é virar e falar assim, me perdoa, eu errei. Discipular é fazer assim, te perdoo. Sabe, discipular é falar assim, vamos juntos, nós dois. Discipular é olhar para o outro e falar para ele assim, confia, você não está sozinho, eu estou com você. Quantas vezes a gente até prega, a gente até ajuda, mas aí depois que a pessoa entra aqui, você fala assim, agora, vai. Não é.
A nossa missão é continuar cuidando das pessoas. É continuar mostrando para as pessoas que elas não estão só. A gente tem tido o privilégio de ter várias pessoas chegando aqui na igreja. Gente, eu vou falar para você que domingo, a gente ficou esse tempo de férias, domingo tinha um monte de gente na igreja que eu não conhecia. Eu falei, glória a Deus. Já tem um monte de rostinho diferente na igreja, vocês têm visto? Um monte. Os que chegaram já há um tempinho, a gente já nem considera mais que é novo, né? Que a frequência, graças a Deus, tem sido grande, das pessoas estão chegando. Então, assim, a gente precisa cuidar dessas pessoas. E sabe, quem está sentado do lado dessas pessoas? Eu, você. Quem está aí e a pessoa às vezes vem, vai embora, e às vezes ninguém nem falou com ela. Isso, gente, eu não estou falando que a gente é ruim, a gente faz maldade, não, não é não. Mas a gente precisa se atentar com isso, porque isso faz parte da nossa missão. É pregar? Pregar, ensinar, cuidar, mas agora a gente precisa discipular, ajudar as pessoas a crescer em graça e em conhecimento. E isso é prática, isso é junto. Discipular é orar junto, discipular é comer junto, discipular é aprender junto. Isso é discipular. É abrir as portas da sua casa e falar para a pessoa, vem viver ao meu lado. Tem coragem? Mas isso é a nossa missão. É abrir as portas e falar assim, vem, eu vou viver junto com você. Esse sou eu. E eu vou caminhar junto com você. No discipulado, a gente apresenta os nossos erros, as nossas falhas, mas a gente apresenta também como que a gente faz para tentar acertar e para corrigir. Então a gente precisa entender que discipular também é a nossa missão. E na prática, o quarto e último ponto que eu queria dividir com vocês hoje, é que na prática a nossa missão é enviar outros. É, isso mesmo, é enviar outros. Romanos 10:15 diz assim, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, pois que trazem alegrias novas de boas coisas. Nós precisamos fazer como Cristo fez, discipular. E agora falar, vai você pregar o evangelho, vai você cuidar de vidas, vai você discipular pessoas, porque é assim que foi feito comigo, é assim que está sendo feito com vocês. A gente precisa entender, sabe por quê? Eu vou te contar um segredo, se alguém não te contou, eu vou te contar. Você não vai ficar para a semente. E a missão, ela é além de nós. Essa missão, ela precisa continuar. E continuar até que Jesus volte. Então a gente tem que estar pronto para ensinar ao ponto de dizer ao outro, vai. Vai agora você. E prega, cuide, discipule. E assim, meus queridos, é que a igreja vai crescendo. Quando você se for, a missão vai continuar.
Mas cabe a nós cuidar, discipular e enviar as pessoas. Os nossos filhos na fé, eles precisam crescer, amadurecer e continuar a nossa missão. Quer colocar sua candeia lá no alto, para que as pessoas vejam a luz de Cristo refletindo em você? Envie discípulos ao mundo, para que eles também preguem o Evangelho. Tem uma dinâmica que é linda, não sei se vocês já viram, eu não me preparei para fazer, mas eu vou contar para vocês. Faz-se o seguinte: apaga-se todas as luzes da igreja e você acende uma vela na mão de uma pessoa. E aí, aquela vela acesa, ela já quebra a escuridão. Mas quando vai um irmão acendendo a vela do outro, e quando todos estão com as velas acesas, fica muito claro e a igreja fica linda. É uma dinâmica linda para fazer. Perdi a oportunidade contando ela para vocês, né? Mas, perdi a oportunidade, né? Mas assim, fica lindo. Mas é isso. Quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente prepara as pessoas, maior a intensidade da luz que nós vamos refletir. Quanto mais pessoas entrarem por essas portas e conhecerem a Cristo, é mais uma chama acesa, que vai pregar, cuidar, discipular e enviar. E aí, meus queridos, o mundo vai conhecer quem é, na verdade, o nosso Deus. Eu me lembro da palavra do pastor Alisson, quando ele estava pregando, e falou assim, né, que Deus dê a nós, na oração ele falou que Deus dê a nós o bairro, que Deus dê a nós a cidade, que Deus dê a nós o país. Mas para isso, a gente tem que pregar, a gente tem que cuidar, a gente tem que discipular e enviar as pessoas, para que realmente esse local seja um local onde as pessoas olhem para cá e vejam a intensidade que a luz de Cristo brilha aqui. E quando brilha aqui, é onde a gente está. Sabe, não dá para ficar fora. Não dá mais para ficar de fora. Não dá para ficar olhando as coisas acontecerem e não participar disso. Por quê? Porque essa missão é minha. Porque essa luz está acesa aqui dentro. Então a gente precisa entender que isso precisa se tornar prática no dia a dia. A nossa vida cristã, ela precisa refletir em quem nós somos. As pessoas têm que olhar para mim e enxergarem em mim Cristo antes de qualquer outra coisa. Antes da sua profissão, da sua graduação, do seu sei lá o quê. Seja o que for que você ache importante em você, o mais importante para nós precisa ser refletir a luz de Cristo. E aí, concluindo, meus queridos, meus irmãos, nossa candeia já está acesa. E o propósito é que, através de nós, através dessa luz que já está acesa em nós, outras pessoas conheçam a Cristo. Mas, querido, você precisa fazer parte dessa missão na prática. E aí, para a gente guardar, pregue
as boas novas. Cuide de pessoas, discipule e encoraje e envie aqueles que estão prontos, para que realmente São Luís seja alcançado, Volta Redonda seja alcançado, e o Brasil seja alcançado, e aonde quer que nós estivermos, seja alcançado pela luz de Cristo, que já brilha em nós. Amém? Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que Deus tenha trabalhado no coração de vocês como incomodou o meu coração. Que eu não quero ouvir dessa missão sem saber que eu realmente faço parte e sem realmente me dedicar para aquilo que Deus já tem de propósito na minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, Deus santo e perfeito, oh Deus, nos ajude, Senhor Deus, a cada dia mais e mais e mais entender o seu propósito para as nossas vidas. Pai, nos ajude a pregar o Evangelho, nos faça lembrar de tudo que nós temos aprendido, nos faça lembrar, Senhor Deus, da Tua Palavra, nos conduza, Senhor Deus, em cada palavra que nós falarmos sobre o Senhor para as outras pessoas. Usa, Senhor Deus, os nossos lábios, usa, Senhor Deus, a nossa vida para que as pessoas realmente enxerguem quem o Senhor é. Pai, nos incomode e nos mostre as pessoas que precisam ser cuidadas. Nos dê coragem, Senhor. Nos dê força, Senhor Deus, para falar mais com as pessoas, para ter coragem, Senhor Deus, de dizer a elas: estamos aqui, estou com você. Sabe, Pai, traz também condição financeira, para que a gente realmente possa ajudar mais e mais pessoas, Pai, para que a gente possa realmente cuidar também das necessidades físicas das pessoas. Senhor, nos ensina a andar juntos como o Senhor fez com os seus. Nos ajude, Senhor Deus, a discipular as pessoas, a cuidar das pessoas e ensinar as pessoas a crescer em graça e conhecimento. Oh Pai, nos incomode, nos alerte, Senhor Deus, se há alguém que precisa de cuidados e a gente ainda não viu. Nos mostre, Pai, e nos dê coragem, Senhor, para enviar aqueles que estão prontos, para que o Seu Evangelho continue a ser pregado em todos os lugares. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor deu de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. E agora, Senhor Deus, que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com toda a igreja espalhada pela face da terra, mas de uma forma muito especial, Senhor, com essa igreja que se reúne aqui, neste lugar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Uma oração silenciosa, nós estamos aí encerrando o culto dessa noite.